O texto que fundamenta a nossa reflexão é a parábola do filho pródigo. Esta parábola nos ensina sobre o amor de Deus Pai por nós. Normalmente nos enxergamos na figura do filho mais novo que tomou sua herança adiantada e abandonou o pai. Este filho retorna mais tarde arrependido de seu erro e encontra o pai pronto a perdoá-lo e a aceitá-lo novamente como um membro de sua casa. Hoje eu quero olhar para esta parábola de um ponto de vista diferente, não focando o amor de Deus Pai por nós, seus filhos, mas o amor dos filhos por Deus Pai e como eles lidaram com o sagrado, isto é, com aquilo que pertencia ao Pai. Então, primeiro vamos ver como o filho mais novo lidou com as coisas do pai. Ele vivia com o pai, mas o coração estava ligado com as concupiscências do mundo. Ele sonhava com as ofertas do mundo. Em 1 João, no capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscências da carne, a concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E por alimentar este sonho, ele permitiu que este o tornasse cego e insensível para desfrutar do amor do Pai. Ele já não sentia amor pelas coisas do Pai. Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O desejo em desfrutar dos prazeres terrenos o deixou cego, de tal forma que sequer cuidou em guardar dinheiro para o futuro. Não planejou seu futuro e não honrou o trabalho de seu pai, gastando o que o pai lhe deu sem sabedoria, de forma leviana. O filho mais novo não soube lidar com o sagrado, com as coisas que pertenciam ao seu pai. Creio que ainda existem filhos de Deus que têm vivido como este filho mais novo. Sabe, Deus te ama tanto, tanto. Entretanto, você não consegue perceber este amor, porque você está sonhando com as coisas do mundo. Seus pensamentos não estão nas coisas do céu, mas na da terra. Seu coração está nos tesouros e nos prazeres que este mundo pode lhe oferecer. E você acaba tratando de maneira leviana com o amor de Deus. Você acaba tratando de maneira leviana com tudo que Deus tem dado a você, não valorizando o que Deus tem feito por você. Muitos na igreja ainda continuam vivendo como o filho mais novo. Bom, eu te pergunto, o que você tem feito com os dons que Deus lhe deu? O que tem feito com o corpo que Deus lhe deu? O que tem feito com os recursos financeiros e intelectuais que Deus lhe deu? Saiba que tudo que Deus lhe deu, ele é puro, é santo, é verdadeiro e deve ser usado em santidade para engrandecer a Deus. Tudo que vem de Deus é sagrado e deve ser tratado por nós com santidade e reverência. Portanto, consagre o sagrado. Não desperdice a sua vida de maneira insensata, sem se preocupar se está ou não entristecendo ao Pai. Não viva nas mesmas obras do filho mais moço. O fim deste estilo de vida foi viver entre os porcos. E será que é isso que você deseja para si mesmo? O filho mais velho se indignou com o pai, ao saber que o pai entregou ao filho mais novo o direito de desfrutar de seus bens novamente, uma vez que ele havia tratado levianamente com as coisas do pai. A revolta do filho mais velho está em não saber lidar com o sagrado também. Ele se apegou
tanto ao sagrado que não estava pronto a dividi-lo com ninguém. Quanto mais com alguém que já havia demonstrado ser leviano com as coisas sagradas. Ele não compreendia o coração do Pai, embora estivesse o tempo todo próximo do Pai. Ele morava com o Pai, se assentava na mesma mesa todos os dias com o Pai, mas não conseguia entender o Pai. Ele não tinha o mesmo coração do Pai. Ele se preocupou em fazer a vontade do Pai, mas não em conhecer o coração do Pai. Você percebe a diferença? Eu posso obedecer meu patrão todos os dias, ser fiel a ele, mas nunca conhecer o seu coração. E por não procurar conhecer o coração do Pai, ele se tornou legalista. Eu acredito que este filho começou sua caminhada com o Pai corretamente. Creio que ele começou a trabalhar na empresa de seu pai, por amor ao Pai, por amor às coisas do Pai. Contudo, sem perceber, o tempo o levou a se preocupar somente com os bens do Pai, e não com o coração do Pai. E esse distanciamento o levou a achar que o Pai o amava porque ele era um bom trabalhador, e que ele tinha direito ao melhor do Pai porque ele merecia como o bom filho que era, por causa do seu desempenho e do seu trabalho. Se tornou tão cego que não percebia duas coisas importantes. Primeiro, para ele, o sagrado, isto é, aquilo que pertencia ao Pai, só poderia ser usado por aqueles que merecessem. Segundo, o amor do Pai deveria ser merecido pelas obras. Infelizmente, muitos cristãos vivem essa síndrome do irmão mais velho. Muitos se apegaram tanto ao sagrado, às doutrinas, que se esqueceram de aprender a ter um coração como o de Deus. No tempo de Jesus, esse tipo de religiosidade era facilmente detectada na vida dos fariseus, que procuravam ser zelosos na obediência à lei de Deus, mas não conseguiam praticar a misericórdia e o amor de Deus. Cometemos este mesmo erro quando acreditamos que os instrumentos que consagramos não possam ser usados por aqueles que julgamos não ter um nível de santidade que acreditamos será correto. Erramos quando impedimos que as pessoas desfrutem dos bens do Pai na igreja e fora dela, porque julgamos que eles não sejam merecedores. Quando consagramos algo a Deus, nós estamos dizendo que aquilo que foi consagrado deve ser usado para a glória de Deus. E eu posso afirmar aqui com certeza que nada alegrará mais o coração do Pai do que nós permitimos que os instrumentos, cadeira, dinheiro, carro, enfim, tudo que consagramos a Ele, tudo que foi consagrado, trará com certeza alegria ao coração do Pai, se for usado para resgatar vidas. Eu, portanto, não impeça que as pessoas, mesmo não sendo crentes, façam uso do que foi consagrado a Deus. Se o fim é aproximá-las de Deus, Deus se alegrará. Só impeça se o desejo é para uso indevido, para algo que não irá trazer benefício algum. Mas o que essa parábola do filho pródigo nos ensina é que Deus ama os dois filhos. Embora nenhum deles souberam lidar com o sagrado, com as coisas que lhe pertenciam, embora nenhum deles tenham conseguido compreender o amor de Deus, o amor do Pai, porque eles não buscaram em momento algum conhecer verdadeiramente o Pai. Mas o Pai amou o mais novo e o Pai amou o mais velho. E os amou até o fim. Não importa qual filho você seja. Eu quero que saiba que Deus o ama e que a única coisa que Ele deseja de você é que você o busque de todo o seu coração. O que Ele espera de você? Nada. Que apenas o ame e que desfrute desse amor. E que sua devoção, sua consagração, sua obediência a Ele seja algo natural de um coração que o ame em espírito e em verdade.